Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região. Tem troca de tiros, um bandido morto, hein? Troca de tiros, um bandido morto. Foi Engenheiro Coelho, uma troca de tiros durante um ataque a um carro forte. O ano passado foi de ataques em série, né? Nós tivemos vários ataques a carro forte aqui na nossa região. Esse ano de 2014 começa em Engenheiro Coelho. Me dá aí as imagens da cidade de Engenheiro Coelho. De quem são essas imagens, Felipe Pereira? E quais são as informações a respeito desse caso que movimenta a cidade de Engenheiro Coelho? Porque a polícia ainda procura bandidos que fizeram esse ataque. Um se deu mal, hein, Felipe Pereira? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, e quem acompanha o Brasil Urgente para Campinas e região. As imagens do Rodrigo Fernandes, do portal Mogi Guaçu Acontece, a quem a gente agradece a gentileza de ter cedido essas imagens do momento do pós-ação, né? Isso aconteceu às 11 horas da manhã, Rodrigo, bem no comecinho do expediente bancário na cidade de Engenheiro Coelho, até então pacata Engenheiro Coelho. Os bandidos chegaram encapuzados e armados. Eles chegaram em 2 carros, nós vimos aí as imagens dos 2 veículos, e no momento em que os seguranças descarregavam os malotes ali, aquela região ali da onde aconteceu esse ataque, foi uma região de bancos mesmo de Engenheiro Coelho, bem no centro da cidade de Engenheiro Coelho. Pelo menos 10 homens agiram nesse roubo. Eles estavam todos armados e encapuzados. Logo na sequência começou o tiroteio entre os seguranças e os ladrões. Um dos assaltantes foi alvejado e acabou morrendo no local. Depois da ação dos criminosos, houve perseguição com viaturas da Guarda Municipal e da Polícia Militar. O helicóptero Águia da Polícia Militar de Piracicaba também foi acionado e aí chegou a prestar o apoio. Os ladrões abandonaram os veículos em uma estrada que liga a cidade a Conchal e conseguiram fugir. Nós entramos com a empresa dona aí do carro forte, que informou, só que até agora ninguém se pronunciou, porque nenhum diretor responsável estava presente. A gente está aguardando aí uma posição dessa empresa. Então, uma ação bastante ousada em Engenheiro Coelho. Pelo menos 10 homens encapuzados e armados agiram nesse roubo. Parte do dinheiro foi levado, só que a quantia não foi divulgada, Rodrigo. Olha, negócio terrível, agradecendo aí ao meu xará, o Rodrigo Fernandes, cedendo as imagens pra gente do Mogi Guaçu Acontece, né, o portal de notícias lá da região. Você vê aí que o bandido se deu mal, né, mas é uma cidade, a cidade de Engenheiro Coelho, bem lembrou o Felipe, uma cidade pacata, uma cidade tranquila, e daqui a pouco, né, essa tranquilidade vai para o espaço na ação de bandidos extremamente ousados e, pelo jeito, fortemente armados. Porque na troca de tiros o carro forte foi aí atingido, e você viu ali na imagem, né, atingido e furado de bala, Só que os seguranças reagiram, estão aí os 2 carros usados pelos criminosos que fugiram pela região ali de mata, né? Os carros já localizados, os bandidos sendo procurados neste momento, mas numa ação extremamente ousada, uma ação extremamente violenta. Onde é que nós vamos parar com isso, hein? Onde é que nós vamos parar com isso? Eu disse essa semana, quando daquela apreensão de armas na Itapira, que infelizmente a região de Itapira, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Engenheiro Coelho, lá na região de Araras, né, são cidades que têm vivido uma violência extrema, né, de ações cinematográficas. Nós mostramos aqui no ano passado aquela viatura da guarda sendo alvejada por criminosos por tiros de fuzil. E aí, de repente, meu camarada, esses bandidos estão preferindo agir nessas cidades, tirando a tranquilidade de municípios que um dia já foram tranquilos. Porque o que tem de tranquilidade aí? Ó, abandonaram ali um carregador de uma metralhadora ou de um fuzil, me parece. Ali me parece 762, hein? 762. Fuzil pode ser o AK-47, que o AK-47 usa munição de 762, me corrijam aí se eu estiver enganado. E pelo jeito é 9mm, armamento de uso exclusivo e restrito das Forças Armadas. Ô Felipe Pereira, há confirmação se levaram algum dinheiro, se os bandidos conseguiram efetuar de fato o roubo ou fugiram depois da troca de tiros, ô Felipe? Conseguiram levar o dinheiro, viu, Rodrigo? Uma parte da quantia levada nos malotes foi levada, só que não foi divulgada pela polícia até agora. Nos carros que foram apreendidos, de acordo com as informações que nós apuramos, nenhum dinheiro foi encontrado. Nos 2 veículos nos 3 veículos, aliás, que nós vimos ali nas imagens, nenhum dinheiro foi encontrado, pelo menos essa é a informação.
Olha, a situação é uma situação, infelizmente, de muita tensão na cidade de Engenheiro Coelho, a população ainda tentando assimilar esse crime, peritos estiveram no local, a polícia tenta localizar agora esses criminosos. Tomara que tenham deixado aí indícios, né, provas importantes para a polícia, porque essa quadrilha precisa ser tirada imediatamente de circulação, já se mostrou uma quadrilha perigosa, e perigosa demais, demais. Um criminoso morto, né, nesse confronto, ele foi para matar ou morrer, né? Morreu. Eu prefiro que a população saia vencedora nessa hora, né? Que o cidadão de bem é quem continue com a sua vida. O cara vai para matar ou morrer, velho, é aquela coisa, o bandido, né, sabe que ele pode ter o sim e ter o não, né? Nesse caso aí ele dançou. Obrigado, Felipe Pereira, falando ao vivo aqui na tela da Band. Você viu que imagem impressionante, velho? Porque ficou tudo detonado. E o susto, né? Infelizmente o susto. E o dinheiro levado que vai alimentar ainda mais o crime organizado. Vem comigo, o dia movimentado hoje aqui na nossa região, também na cidade de Campinas. Um corpo foi encontrado com marcas de execução hoje às margens da Estrada Velha de Indaiatuba. As características são de execução, a Polícia Civil de Indaiatuba investiga o caso, mas é provável que a morte, né, aliás, o assassinato tenha começado aqui em Campinas. Mas como assim, o Rodrigo? O André vai explicar direitinho aí, mas a vítima deve ter sido alvejada em Campinas. Aí saiu correndo e acabou caindo já sem vida no território de Indaiatuba, porque foi bem na divisa mesmo, bem na divisa entre os dois municípios. Andréa Marques acompanhou de perto os trabalhos da perícia e traz os detalhes aqui, ó. Olho na notícia. O chinelo deixado no meio da estrada pode ser uma pista para o crime. Segundo investigações, o homem teria corrido pela estrada de terra na área de Campinas e poucos passos depois foi baleado já na jurisdição de Indaiatuba. A via liga as duas cidades. Quando chegamos ao local, pelo que a gente podia apurar, o corpo já estava sem vida e essa situação que a gente encontrou pelo local. O corpo já sem vida e foi feito o procedimento, né, que é avisar as autoridades competentes para que sejam tomadas as demais providências. A estrada é bastante movimentada durante o dia. O crime aconteceu na madrugada. O corpo só foi encontrado horas depois por um vigia. Por volta das 3 da manhã, ele teria ouvido estampidos, semelhantes a disparos de arma de fogo. E por volta das 6h30 da manhã, ele teria saído para verificar, onde deparou com o cadáver, corpo já sem vida. A perícia técnica esteve no local. O rapaz tinha perfurações de tiros por todo o corpo. A autoria do crime ainda está sendo investigada. Moradores dos bairros próximos a Indaiatuba e Campinas foram chamados para reconhecer a vítima. Testemunhas disseram se tratar de um usuário de drogas, provavelmente morador do Jardim Fernanda, em Campinas. Segundo a polícia, este é o primeiro crime do tipo registrado na estrada. Olha, é uma situação preocupante, porque é bem na área onde está acontecendo aquela série de mortes, né, na divisa entre Campinas e também a região de Indaiatuba. Ali já é uma região, infelizmente, muito perigosa, né, em função do tráfico de drogas e do avanço da criminalidade. Tem toda a característica de execução e uma vingança, né, por causa do tráfico, alguma possível dívida com o tráfico, alguma coisa assim. É um país em que o crime organizado dá as cartas, né? Ele julga, ele diz o que deve ser feito, o que não deve ser feito. É terrível viver sob essas condições. E nas periferias, infelizmente, essa é a realidade, né, das pessoas. Ah, faça-me o favor, hein? Coisa terrível. Olha, tem protesto na rodovia Anhanguera, aqui em Campinas, no quilômetro 91. O tráfego está fechado, está bloqueado. Eu estou esperando as imagens da região da rodovia Anhanguera. Se você está saindo agora de casa, precisa passar pelo quilômetro 91, entre ali a região do Swiss Park e o entroncamento com a Santos Dumont, evite aquele trecho, hein? Porque o trânsito foi bloqueado, manifestantes atearam fogo no local. Daqui a pouquinho a Karina Rica vai trazer os detalhes ao vivo aqui na tela da Band. Já tem imagens do local. Foi ateado fogo em pneu.
Parece que nós temos o bloqueio, a polícia e os bombeiros acompanham de perto. Antes me dá aí, porque homens do Batalhão de Ações Especiais de Polícia apreenderam 2 menores de 15 anos com uma arma. Aliás, uma não, acho que são 2, né? Acho que são 2 armas, foi no Jardim Santana. O detalhe é que eles iriam assaltar uma casa. Ô Edson Silva, nós temos aqui uma informação da polícia, eu acho que é essa que você vai trazer pra gente. Primeiro, tinha um revólver e parece que é essa espingarda aí. E os menores mataram aula, Edson Silva, para poder planejar o crime, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Exatamente, Rodrigo. Essa foi uma ação preventiva de policiais do 1º BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, uma equipe recém-implantada aqui em Campinas. A viatura 3509 com o sargento Watson e os soldados Alexandre e Jaqueta, essa viatura fazia um patrulhamento ali na rua Francisco Moretson, no Jardim Santana, e suspeitou dos 2 adolescentes. A abordagem foi feita e um deles portava um revólver calibre 38. E os policiais localizaram no celular do outro adolescente a foto dessa arma longa e essa espingarda de pressão que também acabou apreendida. Os adolescentes mostraram aos policiais o local onde a espingarda estava, né? Ela estava escondida sob algumas telhas nas margens do córrego Guaiúmas, ali na rua Moscou, no Parque São Querino, o bairro onde os suspeitos moram. Eles confessaram sim aos policiais, Rodrigo, que tinham matado aulas e um deles ainda estava com a camiseta do uniforme escolar e eles tensionavam assaltar uma casa ali naquela rua onde eles estavam para conseguirem dinheiro. Eles desistiram dessa tentativa e tentaram disfarçar justamente ao verem a viatura da Polícia Militar que acabou abordando esses adolescentes. Aliás, Rodrigo, essa é uma função primordial aí da PM, né? A ação preventiva, que é evitar que o crime ocorra, e dessa vez deu certo aí com apreensões de 2 armas. Você tem toda a razão, Edson, porque a polícia preventivamente, antes do fato acontecer, né, conseguiu aí tirar das ruas esses, quer dizer, eu não posso falar que criminosos são menores. E pelo jeito devem ter até sido liberados, viu? Devem ter até sido liberados. O problema é que vão para a rua cometer crimes, né? Consciência para cometer crimes eles têm, mas nunca são punidos. Isso é terrível. Eu fico me colocando no lugar do pai e da mãe, porque devem sofrer demais o pai e a mãe. Devem sofrer demais, imaginando que o filho estava na escola e aí os caras matam aula, os meninos matam aula para poder cometer crimes. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. 15 anos dificilmente vão ficar presos, o Edson Silva. Quer dizer, presos não, detidos, apreendidos pela justiça, né? Exatamente, Rodrigo. Eles foram encaminhados ao 4º Distrito Policial, ali no bairro Taquaral, e foi feito, né, um termo de ocorrência. Os familiares foram comunicados e, como o assalto não foi concretizado, eles seriam mesmo liberados aí para os pais. E infelizmente, né, tomara que os pais consigam dar um jeito. Mas chega uma hora também que fica difícil, né, para o pai e para a mãe. Tomara que esses meninos aí não voltem para a rua com esse intuito aí de cometer o crime, né? Precisa investigar direitinho o que está acontecendo. São 2 jovens, 15 anos, envolvidos numa atrapalhada e que é só o começo de algo que pode ser ainda pior, né? Ainda pior. O cara chega com a arma, ela é aquela espingarda de pressão de chumbinho, como a gente diz, ô Edson? Exatamente, segundo a Polícia Militar. Chega um cara apontando isso para sua cabeça, você vai pensar que é de chumbinho, né? Foi até o que eu comentei com os policiais do BAEP. Isso aí, numa ação, a vítima pensa que é uma arma de grosso calibre. O cara chega com um negócio desse aí na ponta para tua cara, meu camarada. Você entrega tudo o que você tem e o que não tem, velho. Tudo o que você tem e o que não tem. Até explicar que focinho de porco na tomada, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Mais uma vez a questão é dos menores, né? 15 anos. Primeiro, que tipo de atendimento esses menores vão ter a partir de agora? Para evitar que eles sejam reincidentes. E são menores que, pelo jeito, já devem ter algum desvio, né, de comportamento, já mostraram que tem, porque saíram para uma atividade ilícita, né? Estavam na escola, quer dizer, nem chegaram para a escola, mataram aula. Eu não sei que cidade do sul do país tem um sistema que é fantástico. A gente até poderia procurar uma reportagem que a Band já exibiu há algum tempo, né, que mostra, a criança não apareceu na escola, o jovem, o aluno não apareceu na escola, já soa um alarme lá na secretaria,
né, uma identificação na tela do computador, automaticamente os pais são questionados da ausência, né, ou os responsáveis. Se tivéssemos isso aqui em Campinas, certamente, né, poderíamos evitar uma situação como essa, os pais poderiam ter uma vigilância maior dos filhos. É duro para o pai e para a mãe, não vou só colocar aqui sob a responsabilidade do pai e da mãe, não. É duro para o pai e para a mãe, viu? É duro para o pai e para a mãe. Mas é uma situação que precisa ser contida, né? Precisa ser contida porque esses meninos ainda são adolescentes, mas daqui a pouco, né, podem ter a vida encurtada numa ação criminosa. Você imagina se eles pegam aí aquele segurança do carro forte que já fritou um lá em Engenheiro Coelho hoje. Era menos um menor para contar a história, né? Com a vida encolhida, né? Abreviada pela criminalidade, pela violência. Obrigado, viu, Edson Silva, falando ao vivo aqui. Mais uma ação do BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais de Polícia aqui em Campinas. Olha, vigilantes do aeroporto de Viracopos fizeram uma paralisação hoje. Eles não recebem salários há quase 2 meses. Aí não dá, né, velho? Aí não dá, porque você ficar sem receber durante 2 meses é tempo pra caramba, né? Gente para poder sustentar em casa, você tem conta para pagar. A Juliana Caetano conta pra gente. Olho na notícia. Depois de uma paralisação por pagamentos atrasados e melhores condições de trabalho, vigilantes da empresa Security, que presta serviços para o consórcio Construtora Viracopos, podem ficar sem emprego. Uma informação repassada pelo sindicato da categoria dá conta do rompimento de contrato entre o consórcio e a empresa. Nesse caso, os 130 vigilantes que trabalham nas obras de ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, teriam que ser remanejados ou dispensados sem justa causa, recebendo todos os direitos trabalhistas. Os vigilantes da empresa Security cruzaram os braços na manhã desta sexta-feira para reivindicar adicional de periculosidade de 30% no salário, cesta básica e pagamento de folgas que foram trabalhadas e não pagas desde dezembro do ano passado. Com a greve, o início das obras tiveram 2 horas. Os funcionários só conseguiram entrar no canteiro de obras depois do consórcio Aeroportos Brasil, que administra Viracopos, conseguir uma equipe emergencial de vigilantes. De acordo com a Security, as reivindicações dos vigilantes estavam sendo negociadas e o pagamento seria feito no próximo dia 15 de fevereiro. Olha, tem um acidente, hein? Foi na Avenida Brasil, 2 carros, um ônibus. Cruzamento perigoso esse, inclusive, da Avenida Brasil. Me dá aí as imagens. Olha, imagens captadas com o celular. O Felipe Pereira tem mais informações, hein, Felipe? Pois é, Rodrigo, um acidente que aconteceu no cruzamento da Brasil com a rua Camargo Pimentel, ali na região do Guanabara. Esse acidente foi no sentido dos Amarais. Essas imagens foram feitas por uma telespectadora do Brasil Urgente, que enviou o vídeo aqui para a redação do Grupo Bandeirantes de Comunicação. De acordo com a INDEC, foi na verdade, Rodrigo, um engavetamento. O ônibus articulado da linha 316, que liga o CDHU, a região lá do Parque São Martim, ao corredor central, parou no semáforo que tem ali no cruzamento da Brasil com a Camargo Pimentel, quando o Fiat Uno bateu atrás. Na sequência, esse Citroën que nós vemos agora na imagem acabou batendo no Fiat Uno, aí o Uno praticamente destruído, a traseira do Uno praticamente destruída. A motorista do Citroën, desse terceiro carro envolvido no acidente, foi a que ficou ferida, foi levada para o pronto atendimento do centro, mas ela não corre risco, ela já foi até medicada, já foi liberada. Ela sofreu apenas ferimentos leves e escoriações. O motorista do Uno não sofreu nenhum tipo de ferimento e nenhum passageiro do ônibus também ficou ferido. O ônibus não estava cheio, não. Esse acidente aconteceu ali no finalzinho da manhã, por volta das 11h30 da manhã. Não havia muitos passageiros no veículo, então o ônibus não teve nenhum ferido do ônibus propriamente dito. O engavetamento causado, repito, porque o ônibus parou no semáforo, o motorista do Uno provavelmente não deve ter prestado atenção, acabou batendo e aí uma colisão subsequente, que foi a motorista do Citroën que acabou batendo no veículo. E teve mais um acidente, viu, Rodrigo, hoje, só para informar, também envolvendo um ônibus. Um motociclista bateu em um ônibus na Avenida John Boyd Dunlop, ali na região do Jardim Londres, perto da Rua Geraldo Nogueira Porto. Ele sofreu ferimentos, foi levado ao pronto-socorro do Ouro Verde, mas também não corre risco de morte, viu, Rodrigo? John Boyd Dunlop é a recordista de acidentes aqui na nossa cidade, né? Infelizmente, todo dia tem notícia de acidente, ou é atropelamento ou é acidente envolvendo motociclista. É terrível aquela John Boyd Dunlop, não é fácil não, viu?
Obrigado, Felipe Pereira, falando ao vivo aqui na tela da Band. Olha, tem uma paralisação da rodovia Anhanguera, protesto na rodovia Anhanguera, é ali no quilômetro 91, o trânsito parado, os manifestantes atearam fogo em pneus, já temos imagens aí, olha, imagens do início dessa manifestação, a polícia continua acompanhando de perto toda a movimentação por ali, olha lá, sufá, pneu, pedaço de madeira e rodovia parada, hein? Rodovia parada naquele trecho, situação tensa para quem passa naquela região. É um protesto, são moradores ali da região, hein? Moradores que vivem às margens da rodovia Anhanguera, protestando por mais segurança. Olha o momento em que o trânsito é bloqueado, né? Pneus são colocados ali numa barreira para impedir a passagem dos veículos, fogo, o fogo vai ser ateado aí, hein? Vão atear fogo aí, hein? Meu, olha, e quase que sai um acidente, hein? É lógico, a parada brusca, você viu como é que teve que reduzir a velocidade ali? Já atearam fogo, Meu Deus do céu. Ô, Karina Rica, estamos vendo imagens, o fogo tomou conta ali da rodovia Anhanguera. Como é que está a situação nesse momento? Protesto de moradores da região. O que pedem esses moradores, hein, Karina? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Olha, o protesto já acabou. O trânsito ali na rodovia Anhanguera continua bem complicado para quem segue no sentido capital interior. Os moradores ali daquela região e também parentes e familiares de um menino de 17 anos que acabou sendo atropelado ali enquanto tentava passar na rodovia Anhanguera, no dia 27 de janeiro, eles resolveram fazer esse protesto. Eles pedem simplesmente uma passarela. Era para o protesto ter sido um pouco mais pacífico, mas alguns dos moradores acabaram aí se exaltando um pouco e atearam fogo em pneus, em sofás, em madeiras, e aí tomou toda essa proporção que vocês conseguem ver aí. Nesse momento, então, o protesto já acabou, mas eles pedem aí mais segurança. Segundo os moradores, foram 28 mortes só naquele trecho de pedestres que tentavam atravessar a rodovia. Segundo a concessionária, no ano passado foram 3 atropelamentos. Então aí há uma discussão, os moradores falam que foram 28, a concessionária diz que foram 3 atropelamentos com 1 ferido e 3 mortes. Com esse protesto, Rodrigo, eles conseguiram para segunda-feira uma reunião junto com a concessionária Autoban, que é responsável pela rodovia Anhanguera, e também com a Polícia Militar Rodoviária para ver a possibilidade aí da construção dessa passarela. Porque não tem passarela aí. O Felipe Pereira está me lembrando aqui que passarela só próximo ao Swiss Park, né? Ou passando por debaixo ali da Prestes Maia na Santos Dumont. Mas é difícil pra caramba ali também, hein? É difícil pra caramba. Na verdade, ali no Swiss Park é uma ponte, existe uma pequena passagem para pedestres, e ali, na verdade, existe no quilômetro 91, onde eles fizeram esse protesto, existe uma passagem, tem até uma placa da própria concessionária pedindo para que os pedestres tenham cautela, para que eles não tenham pressa para atravessar, mas mesmo assim, mesmo com essa placa, não existe a segurança suficiente aí para os pedestres, porque muita gente passa de um bairro para o outro para ir trabalhar, para ir para a escola, Rodrigo. Olha, situação complicada ainda na rodovia Anhanguera, o protesto já foi encerrado. Olha, eu fiquei preocupado nessa imagem aí, ó, do nosso Wilson Esmanhoto. No momento em que a betoneira aí, ela vai se aproximando, o trânsito parado, ela reduz a velocidade bruscamente, quase não segura, hein? Quase não segura. Fogo em pneus, o trânsito ainda complicado, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar estiveram ali no local. Houve confronto, Karina Rica, com a polícia ou terminou tudo aí de forma pacífica, a não ser pelo fogo e também pelo bloqueio da rodovia? Não, Rodrigo, terminou de forma pacífica. Assim que a Polícia Militar Rodoviária chegou, eles já foram conversar com os responsáveis pelo protesto, que na verdade são pais e parentes aí desse menino que acabou morrendo atropelado agora no fim de janeiro. A Polícia Militar Rodoviária conversou, entrou em contato também com a concessionária e eles chegaram a essa conclusão de que na segunda-feira vão fazer uma reunião para ver a possibilidade da passarela. Depois que a Polícia Militar Rodoviária chegou, já chegou o Corpo de Bombeiros também, apagou o fogo, conversou aí com esses moradores, com o pessoal que estava protestando, e o protesto acabou de forma pacífica. Karina Rica falando ao vivo aqui no nosso Brasil, gente, para Campinas e também para toda a nossa região. Pode vir comigo aqui, olha.
Mais uma ação flagrada naquele fantástico sistema de monitoramento de câmeras da cidade de Vinhedo. Eu, sinceramente, sou entusiasta desse sistema porque ele permite uma série de ações preventivas por parte da polícia. E, mais uma vez, uma quadrilha de saidinha de banco acabou presa em flagrante, né? Aliás, esse quarteto, pelo jeito, atuou na própria cidade. Na semana passada, nós mostramos uma dupla, um trio, hein, Felipe Pereira, que agiu em Louveira, região de Jundiaí, estava fugindo por Vinhedo. A Letéia Rodrigues conta essa história pra gente. Deixa eu ver aqui, ó. Olho na notícia. Foi com o auxílio do sistema de monitoramento por câmeras de Vinhedo que a polícia chegou até este carro e uma das motos que pertencem a uma quadrilha especializada em saidinhas de banco. Essas fotos mostram o momento em que os veículos entram na cidade. Eles rondam os bancos desta avenida, uma das principais do município, quando são surpreendidos pelos guardas municipais, que já estavam preparados para prender a quadrilha. Hoje de manhã o veículo entrou na cidade e nós verificamos que tanto a Hornet preta como uma outra moto branca entraram juntos. Foi repassada toda a informação para a nossa rede de rádio e as viaturas ficaram posicionadas na saída da cidade para tentar fazer a abordagem no veículo. Ele estava parado e a gente passou a monitorá-lo à distância. Dentro do veículo estavam o proprietário Wellington Ferreira, de 23 anos, e Augusto Cauone, de 27. Ângelo Antônio Pepe, de 29 anos, pilotava a motocicleta. Todos já tinham passagens pela polícia por roubo e foram presos em flagrante. Um outro rapaz, que ainda não foi identificado, conseguiu fugir em uma moto branca. Segundo a polícia, a quadrilha era de São Paulo e viajava até Vinhedo somente para fazer saidinhas de banco. Os suspeitos não confessaram crime, mas os três foram reconhecidos pelas vítimas como autores dos roubos. Eles escolhem a cidade aleatoriamente. Nós já tivemos ocorrência em Louveira, Vinhedo, Valinhos. Não sei se são os mesmos, mas eles escolhem a cidade aleatoriamente. Não vem assim já pronto para uma cidade já especificada. Uma pistola 9mm e um colete à prova de balas foram encontrados dentro do veículo dos criminosos. Os três permanecem presos. As buscas continuam para encontrar o quarto integrante da quadrilha. Esse sistema de monitoramento tinha que ser espalhado pelo Brasil inteiro. É fantástico. Ele acusa a presença de suspeitos, né? Se eles já passaram por ali, cometeram um crime com o carro, esse carro entra para o cadastro e é automaticamente identificado quando passa pelo portal da cidade. Fantástico trabalho do sistema de monitoramento de Vinhedo, que é a realidade em Vinhedo, em Indaiatuba, e que sem dúvida nenhuma faz a diferença na segurança pública. Rápido intervalo, a gente volta já na sequência da Atena para todo o Brasil. Até daqui a pouco.